Hoje, como é um dia especial, irmãos, e também faz parte do nosso dia a dia dentro da igreja em relação ao Evangelho, nós vamos falar sobre a supremacia de Deus e a compaixão pela alma humana. A supremacia de Deus e a compaixão pela alma humana. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 13, vamos ver somente o versículo 10. Não vai ser esse texto, nós vamos observar três textos, 3 pontos, mas vamos ler esse versículo aí, Marcos 13, verso 10, que diz assim a palavra do Senhor. Marcos 13, 10. Diz: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Vou repetir. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Senhor coloque no abrir e fechar da minha boca, aquilo que é necessário para que possamos, Senhor, esta noite, além de tudo aquilo que nós ouvimos e vimos, para o louvor da Tua glória, que seja mais e mais acumulado em nossas mentes e em nossos corações, através da Tua palavra, para que a Tua igreja neste local, a igreja local, seja edificada para a honra e glória do Teu nome. Usa Teu servo, usa a Tua palavra que é viva e eficaz, que nós possamos, Senhor, a cada dia crescer nos Teus caminhos. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede livremente no nosso país, no nosso estado, no nosso bairro. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo nós agradecemos. Amém. Nações. Contexto aqui, só o contexto dessa frase ou desse versículo que o Senhor Jesus fala. Ele está sentado no Monte das Oliveiras e ele está falando sobre o fim de todas as coisas, antes que venha o fim. E aí Pedro, Tiago, João e André perguntam para ele, e Jesus diz: antes que venha o fim, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. É interessante, mas pregar, quem vai pregar? A quem eu enviarei? Eis-me aqui, envia a mim. A gente sabe essas passagens, a gente entende o que a gente tem visto na palavra de Deus. Eu louvo a Deus pelas portas abertas, o que a gente tem visto, um pouquinho daquilo que estava tão distante para nós e um pouquinho agora está perto. Quando a gente ouve esses testemunhos factuais, verdadeiros, de fato aconteceram e acontecem. Obrigado. O ventilador? Tá bom, ótimo. Obrigado. A gente se emociona. Isso toca os nossos corações, porque é o Evangelho, é o puro Evangelho. É o Evangelho que chega até nós. Quando Jesus fala aqui das nações, Ele está falando de etnias. E etnias é conjunto de pessoas com a mesma cultura, mesmo idioma,
e a mesma história. É mais do que nações, é mais do que um povo, é muito mais. Assim, é muito mais, a etnia é mais que nações sobre a terra, é muita gente, são povos que serão alcançados. Agora, interessante a gente notar, e a nossa perspectiva de ir, o chamado de você, que você espera que alguém seja chamado, ou que você mesmo seja tocado para você ir e pregar o Evangelho a qualquer lugar que Deus enviar. Nós precisamos entender a perspectiva do que Deus, como Deus age em nossa vida. E o que significa ir e fazer discípulos? Quando a gente prega muito sobre missões, a gente sempre prega ali em Mateus 28, versículo 18, 19, 20. E a gente sempre vê o verbo ir como imperativo, mas fazer discípulo é a coisa mais importante. E fazer discípulo é vida, dia a dia, e você está com a pessoa ali ensinando dia após dia. E o que a gente tem que entender é que por trás de fazer discípulo existe algo muito mais impactante, muito mais profundo, que é o verdadeiro Evangelho. E se eu falar para vocês que as missões não são o alvo fundamental da igreja, parece que soa um pouquinho diferente nos nossos ouvidos. A adoração é. A adoração é. Mas não me refiro simplesmente à adoração aos cultos, como estar na igreja louvando ao Senhor. Não é isso. Simplesmente isso, cantando e louvando ao Senhor. Mas é muito mais profundo que isso. As missões existem porque não há adoração. Nós fomos criados para adorar ao Senhor e nos afastamos do Senhor. Por isso que as missões existem para resgatar aqueles que estão longe do Criador para voltar a adorar. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões. Porque Deus é essencial, não o homem. Quando esta era encerrar, e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Vai encerrar missões. Elas são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. Vou repetir: a adoração permanece para sempre. Irmãos, até agora essas palavras que eu falei é de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores do avivamento nos Estados Unidos dos séculos passados, que influenciaram grandemente John Piper, que é um dos grandes pregadores do nosso século, da atualidade, que tem falado muito sobre missões, que escreveu o livro Alegre-se os Povos, que tem impactado muito essa questão de missões, tem falado muito sobre esse ponto importante, que é adorar, verdadeiros adoradores.
Qual o fim principal do homem? Qual o fim principal da redenção, da história da criação? Sua resposta à pergunta, qual é o fim da criação, da história da redenção, de sua vida e de tudo mais tudo o que é dito na Escritura sobre o fim principal das obras de Deus está incluído nesta única frase. E nós sabemos: a glória de Deus. A glória de Deus. Essa é a frase principal. É o fim último. A Bíblia é clara sobre isso. Deus tem apreço por si mesmo como seu fim principal. Nesta obra de criação, porque Ele é digno em si mesmo para isso, sendo infinitamente a maior e melhor, aliás, o maior e melhor dos seres, tudo o mais com relação à dignidade, importância e excelência é perfeitamente como nada em comparação a Ele. Por exemplo, se nós abrirmos Romanos 11:36, lá diz o seguinte: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. E em Colossenses 1,16 diz: tudo foi criado por meio dele e para Ele. E em muitos outros versículos, a glória de Deus é manifestada. É para Ele. A glória é dele. A adoração não é uma reunião, simplesmente. Não é essencialmente um cântico ou a atenção dada à pregação. Não é essencialmente algum tipo de ato externo. A adoração é essencialmente uma agitação interna do coração, para estimar Deus acima de todos os tesouros do mundo. Uma valorização de Deus acima de tudo o mais que é válido, que é valioso. Um amor a Deus acima de tudo o mais que é amável. Um saboreamento de Deus acima de tudo o que é mais que é doce. Uma admiração de Deus acima de tudo o mais que é admirável. Um temor a Deus acima de tudo o mais que é terrível. Um respeito a Deus acima de tudo o que é mais respeitável. Uma apreciação a Deus acima de tudo o mais que é precioso. A adoração tem que vir de dentro para fora. Daí podemos fazer lições. Essa é a sentença principal, é a proposição. A adoração tem que vir de dentro para fora. Aí, a partir daí, nós podemos fazer lições. Adorar é ter no coração sentimentos corretos em relação a Deus. O primeiro e principal objetivo das missões é que essa adoração aconteça entre todos os povos do mundo, que a glória e a grandeza de Deus encontrem uma repercussão adequada entre os povos. A essência interior para a manifestação exterior pode ser visto em 3 textos.
Primeiro, você deve honrar a Deus com os lábios e o coração. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 15, versos 8 e 9. Mateus 15, versos 8 e 9. Todos esses textos são bem conhecidos de todos nós, mas nós precisamos a cada dia refletir neles para entendermos que devemos adorar o nosso Deus com todo o nosso ser, para que possamos sentir que podemos ser usados por Deus para ir aonde Ele quiser que possamos ir, se Ele quiser. Mateus 15, versículo de 8 a 9, diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Portanto, se a adoração não vem do coração, ela é vã e vazia, o que significa que não é adoração. Isso significa que a essência não pode ser externa. A essência da adoração é afeição, não ação. Jonathan Edwards, ele escreveu sobre afeições. É como se fosse um amor profundo por Deus. E essa questão de afeição é algo, como eu tenho dito muito na igreja, que tem que ser algo natural de um cristão. Nós recebemos Cristo e sabemos o valor que tem receber Cristo. O que Ele fez por nós é algo tão valioso que nós não conseguimos medir. E somente isso nos dá uma alegria tão intensa, que o sentimento é tão profundo, que vem do interior do nosso ser, por causa da habitação do próprio Espírito que está em nós. Essa afeição, ele tem que transbordar, como Jesus falando da questão da água para a mulher samaritana. Se ela bebesse daquela água, fluirão rios de água viva. Ou ela jamais teria sede. Então, essa afeição que é natural, ela não precisa de uma ação externa, mas é algo que vem do interior. Então, se é algo que vem do interior, eu não preciso honrar somente com os lábios, porque é algo externo, mas tem que vir do coração. Então, o que eu falo tem que vir do coração. Segundo, você deve ser um verdadeiro adorador. João 4, 23, também outro texto conhecidíssimo de todos nós. Falando ali com a mulher samaritana. Onde nós devemos adorar? Como nós devemos adorar? Por que eu estou falando de adoração? Se a questão é missões. Repetido, eu não posso me prontificar a fazer missões se eu ainda não entendi o que é verdadeira adoração. Quando eu entendo isso, ou quando isso naturalmente vem à minha vida cristã, e eu creio que nós, todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo, devem entender isso. Nós estamos capacitados a ser tocados pelo próprio Espírito de Deus a fazer missões. E fazer missões começa a pregar o Evangelho na frente da igreja, até os confins da terra.
você deve ser um verdadeiro adorador. João 4:23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nós citamos muito a questão de verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Mas essa segunda parte é mais interessante, porque são estes que o Pai procura para seus verdadeiros, ou para seus adoradores. O Pai procura. Soa um pouco assim diferente para nós, porque Deus procura. O verbo procurar é como se alguém não encontrasse imediatamente, ou ele tivesse uma dificuldade de procurar uma pessoa que está se escondendo. E para Deus isso parece ser algo que é difícil você entender. Deus procurando alguém. Mas para a gente entender, observe que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Os sentimentos corretos se elevam a Deus, arraigados no pensamento correto sobre Deus. Ele procura verdadeiros adoradores no sentido, como a gente tem visto aí, naquela questão de que às vezes nós queremos conhecer a Deus tão profundamente e achamos que nós devemos satisfazer a Deus em todos os pontos, e às vezes nós nos preocupamos com isso e esquecemos que Deus nos conhece profundamente e sabe das nossas limitações. Ele sabe, agora o que Ele mais conhece são os nossos corações, as nossas intenções, as nossas afeições. Ele sabe o que você tem no seu coração. Então, no sentido de que Ele procura verdadeiros adoradores, o resgate que Ele tem para conosco é o despertar, no sentido de que eu preciso me colocar diante dEle e saber que Ele é Deus, e que Ele pode fazer coisas que eu nem imagino que Ele pode fazer comigo, me usar quando eu me disponho a ser usado por Ele. Mas eu o temo, no sentido de que, diante da circunstância, eu posso perder a minha, como nós vimos hoje pela manhã, perder o meu conforto ou a minha privacidade. Nós temos que estar arraigado nos pensamentos, ou no pensamento correto sobre Deus. Deus não é aquele que fica cobrando de você. Ele conhece quem é você. Ele sabe as suas limitações. Mas Ele quer ver você como aquele filho que depende dEle, totalmente. Que precisa dEle totalmente. Que não faz as coisas sem consultá-lo. Que faz as coisas achando que sabe fazer. Que toma decisões achando que está tomando decisões corretas. Ele quer isso de você. Ele está procurando em você isso. Terceiro, que tem muito mais a ver com essa questão de você entender que você é aquele que deve proclamar as boas novas para as outras pessoas. Mateus 5,16. Você deve brilhar diante dos homens. Você deve brilhar diante dos homens. Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vou repetir: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus quer que sua glória seja pública, que a glória de Deus apareça através de você, que você seja usado para que a glória dele seja estampada publicamente. Isso é muito claro em relação a isso. Deus está nos dizendo que nós somos como aquela pessoa que representa Ele, e que podemos fazer como se fosse uma propaganda dele, ou que Ele apareça publicamente através de nós, como se a gente fosse um representante dele, como se a gente fosse um embaixador dele, aquele que representa Ele diante das pessoas. A luz de Deus está refletindo através de nós. Quem somos nós para representar Deus? Nós só podemos representar Deus por causa de Cristo que está em nós. Por isso, a insignificância que nós tínhamos passou a ser tão significante, porque agora nós somos aquele que parece com um filho. E Deus nos chama a atenção, nesse versículo, em Mateus, diz: assim brilhe também a vossa luz, quer dizer, a luz que é Cristo, que é nossa, diante dos homens que ainda não entendem, e que veja as boas novas que é nossa, para glorificar o Pai que é nosso, que está no céu. E aí, nós vemos que Deus não criou o mundo para que sua glória permaneça escondida, de jeito nenhum. Toda vez que nós ficamos parados, estacionados, sem proclamar o Evangelho, sem sair do jargão que a gente sempre fala, tem falado muito sobre isso, sair das quatro paredes, nós estamos escondendo a luz. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não escondo a luz quando eu estou lá fora, junto com as pessoas, quando eu estou no meu trabalho, ou onde eu estudo, eu estou sempre refletindo a luz. Ótimo, graças a Deus por isso. Mas não é só isso. Nós temos que refletir a luz de Cristo todo o tempo, com as nossas atitudes, todo o tempo. Nós temos que fazer a diferença, todo o tempo. Porque nós temos essa liberdade, aqui nós temos essa liberdade. Faça isso lá. Tente fazer isso lá para você ver. Eles não têm essa liberdade que nós temos, mas nós temos essa liberdade. E será que nós fazemos? E Ele não redime pessoas meramente para que elas tenham experiências particulares de sua preciosidade. Olha, eu tenho Cristo aqui, mas eu vivo só aqui com Ele. Olha, eu tenho Cristo aqui, mas eu converso com Ele todo dia. Eu agradeço a Ele todo dia. Eu fico aqui em comunhão com Ele todo dia. Eu leio a palavra dele, mas eu estou aqui com Ele. Não é assim. Não é somente isso que Ele quer. Aquilo que eu reflito com Ele, que eu converso com Ele todos os dias, eu tenho que refletir também e passar essa comunhão que eu tenho com Ele para os outros que estão lá fora. Porque a preciosidade que Ele tem nos dado, o amor que Ele tem passado para nós, é algo que
vai muito mais além de todas as coisas que nós conhecemos, que a gente não mede, a gente não consegue medir o que é precioso. Agora essas pessoas conseguem, elas conseguem, porque elas sofrem e elas sabem o valor que tem o Senhor Jesus Cristo na vida delas. E às vezes nós não conseguimos enxergar esse valor. Nós não conseguimos. Seu objetivo é que sua glória seja abertamente refletida nos atos de seu povo. Povo cujos pensamentos refletem sua verdade e cujos sentimentos refletem sua dignidade. A gente tem que refletir a verdade dele e a dignidade dele. Adorar é ver, saborear e mostrar a glória de tudo o que Deus é para nós em Jesus Cristo. Tudo. O que nós podemos concluir com isso? Nesses 3 versículos que fala que a gente não pode adorar somente de lábios, que nós temos que saber que Deus busca verdadeiros adoradores. Nós temos que entender que nós não devemos guardar aquilo que nós recebemos só para nós. Nós temos que entender todas essas coisas, que a adoração que Deus nos dá tem que ser aquilo que nós entendemos que somos adoradores dele agora. Nós temos que buscar outros adoradores. Nós podemos concluir que há um duplo motivo das missões. Misericórdia para o homem e glória de Deus, e a glória de Deus. Esses 2 motivos é um objetivo coerente. Contempla os 2. É um duplo motivo para missões. Misericórdia para o homem e glória de Deus. Glória para Deus. Por isso, irmãos, tomemos a nossa cruz, e pela alegria que está diante de nós, é alegria. Será que nós só podemos enxergar a alegria diante de uma circunstância difícil? Onde você vai sentir uma alegria intensa em pegar uma Bíblia, encontrar uma Bíblia enterrada e dizer: achei um tesouro que é tão difícil de encontrar? Ou achar que ela não é tão importante, que ela fica em qualquer lugar, diante ou na nossa casa, ou mesmo na igreja? Será que o nosso tesouro só tem valor em umas circunstâncias como aquela? Será que nós queremos que a circunstância, ou tem que ser desse jeito, que a circunstância venha a nós para chegar da mesma forma que está acontecendo lá para nós? Pela alegria que está diante de nós, irmãos, que é uma alegria indizível, estejamos dispostos a entregar nossa vida para fazer as nações se alegrarem em Deus. A busca de alegria em Deus não é opcional. Não é opcional. É nosso dever mais nobre buscar alegria em Deus. Nós buscamos alegria em muitas coisas fora de Deus, infelizmente. Nós buscamos alegria em outras coisas fora de Deus. Vocês percebem? Olhe para você mesmo e analisa.
que nós buscamos alegria em muitas outras coisas e não em Deus. Não é opcional, porque o que nos foi dado é tão valioso que, se eu buscar alegria em Deus, eu o encontro. E isso nos faz uma grande diferença. Isso nos dá condições para a gente adorar ao Senhor em espírito e em verdade, adorar de uma forma tão intensa, tão sublime, que vai nos transformar, que vai nos dar uma alegria tão sobrenatural, que as pessoas vão olhar e vão dizer: o que vocês têm? Por que vocês são assim? Ou estamos andando como aqueles mortos-vivos? Será que nós não ressuscitamos já? Será que a ressurreição de Cristo não nos afetou? Então nós estejamos dispostos a entregar a nossa vida para fazer as nações se alegrarem em Deus. A busca de alegria em Deus, que não é opcional, é o nosso dever mais nobre. A essência de adoração é que a satisfação em Deus se torne radicalmente teocêntrica. Sabe o que é radicalmente teocêntrica? É colocar Deus no centro de todas as coisas. Ou cristocêntrica, a mesma coisa. Cristo no centro de todas as coisas. É Cristo. Cristo é Cristo. Tem que ser Cristo. Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Não existe meio termo. Ou é ou não é. A gente se preocupa com coisinhas pequenas, que não têm relevância, irmãos. A gente precisa se preocupar com as coisas grandes, grandiosas, do reino de Deus. Essa essência protege a primazia da adoração, forçando-nos a aceitar que a adoração é o fim em si mesma, e toda a vida é uma expressão de adoração. Toda a vida dos descrentes, dos ímpios, é expressão de adoração. Os ímpios também, de alguma forma, adoram a Deus. Eles nem sabem, eles obedecem a Deus, nem sabem. Agora eles não obedecem e não adoram como deveriam adorar. E isso não conta, porque eles têm que entregar a sua vida a Cristo verdadeiramente. Mas nós, que já entendemos, que já entregamos nossa vida, que Deus nos tocou para entender isso, nós não estamos adorando a Deus verdadeiramente. Deveríamos adorar. Quando nós cantamos, nós cantamos às vezes forçosamente, e nem cantamos direito. Às vezes nós nem abrimos a boca para louvar ao Senhor. Às vezes nós cansamos de cantar. Às vezes nós não gostamos de louvar. Às vezes nós não achamos que isso deve ser algo que seja prazeroso, porque as palavras são palavras que elevam a Deus, e eu deveria cantar, eu deveria louvar com alegria. Agora, quando você vê esses depoimentos, nós choramos, sim. Porque sabe por que nós choramos, irmãos? Porque nós vemos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Nosso objetivo é ver que essa experiência acontece em todos
todos os povos do mundo. Que o poder do Evangelho desperte os mortos, traga-os das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que vejam e saboreiem com todo o coração, e que eles fiquem tão radicalmente satisfeitos nele, como nós devemos fazer, satisfeitos nele, que fiquem livres dos temores e dos prazeres deste mundo, que não nos leva a nada, que são passageiros. Prazeres deste mundo que eu falo, são prazeres, não estou dizendo de entretenimentos, que Deus dá inteligência aos homens para fazer, que são lícitos, que são bons. Estou dizendo prazeres deste mundo que não são lícitos, que não convêm. Eu preciso buscar prazer no Senhor, na beleza da arte feita por Deus, ou dada aos homens. Eu preciso ver e enxergar Deus nas coisas feitas por Ele, e louvar o nome dEle. Eu preciso me alegrar diante da presença de Deus todos os dias em minha vida. Eu não preciso me envolver com as coisas deste mundo e achar que estas coisas deste mundo, que são passageiras, vão me dar alegria permanente, porque a alegria está no Senhor. A nossa alegria está no Senhor eternamente, adorando o Senhor eternamente, porque é a adoração do Senhor que vai ser eterna, para sempre, sempre e todo sempre. Sigam Jesus no caminho do amor do Calvário. Portanto, todos os outros verão suas obras e glorificarão ao Pai no céu, e a palavra seguirá de glória em glória. Salmista, no Salmo 67, e eu encerro com isso, com esse Salmo, Salmo 67, versículo 3 e 4, parte A, diz: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes. Salmo 67, 3 e 4, parte A. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e derrame a graça em nossas vidas todos os dias, para a honra e glória do nome dEle. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Abençoe, Senhor, portas abertas, que tem impactado muitas igrejas a despertar para a perseguição daqueles que entregam suas vidas em países hostis como estes, que tentam impedir o crescimento do Teu Evangelho, mas não conseguem. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e sabendo que o Senhor é grande, poderoso, e que nada vai impedir que os Seus planos se cumpram na história da humanidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos tornar verdadeiros adoradores para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a compreender quem somos. Nos dê, Senhor, sabedoria para crescer, para proclamar o Teu Evangelho, para fazer discípulos, a função que o Senhor nos outorgou.
Não deixe, Senhor, que ficamos escondidos, sem ser perseguidos, porque aqueles que estão ali, abatidos, ainda assim estão proclamando o Teu Evangelho. E nós nos envergonhamos, Senhor, diante destes homens e mulheres, que mesmo sofrendo, ainda louvam o Teu nome, porque o Teu nome é glorificado em todas as nações. Em nome de Cristo. Amém.